Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês estão assistindo esse podcast. Bem-vindo ao podcast número 2 da Fla Georgia, Papo de Torcedor. Por favor, você que está chegando aqui hoje, se inscreva no canal, dê o seu like ou o seu dislike. E se você der um dislike, explica por quê, o que a gente tem que melhorar, onde a gente tem que, enfim, fazer melhor, tá certo? Hoje, nós vamos ter 2 temas para discutir aqui hoje com nossos amigos, que eu vou apresentar a posterior. O primeiro tema nós vamos falar da relação entre a dívida, entre a receita dos times, dos principais times brasileiros e as suas dívidas. E aí vamos aprofundar um pouco essa discussão. Obviamente que a receita não é só para pagar dívida, a receita é para pagar o custo operacional do clube, salários, encargos, enfim, manutenção da estrutura, etc., etc., e que vai sobrar é para pagar essa dívida que está aí, ou o serviço da dívida, que são os juros, ou a dívida dentro de um prazo definido. Mas é uma ideia para ver como é que está a saúde, a liquidez desses times. E o segundo papo, o segundo tema é, obviamente, falar sobre o jogo de ontem, né? Flamengo e Corinthians, né? Em que o Flamengo, no primeiro tempo, fez uma aula que não é aula para faculdade, nem para pós-graduação, nem para doutorando, é de pós-doutorando, de técnica, estratégia, capacidade técnica dos jogadores, etc., etc. Esse foi um jogo assim absolutamente fantástico, principalmente no primeiro tempo. Para a gente falar sobre isso, temos aqui os amigos convidados aqui que vão participar desse podcast. Primeiro, os irmãos Wagner e Vladimir, que você já conhece do primeiro podcast, que contaram aquela viagem épica, né, ao Peru quando foram assistir a final do Brasil e River Plate, quando o Gabigol quase que infartou todos nós. E eles contaram durante a história que tinha um parceiro, porque eles foram com amigos, família, etc., etc., que chama-se André Diniz, que chegou muito rápido lá, enfim, viu o jogo, teve que sair com uma motocicleta para não perder o voo de volta. E, finalmente, ele não viu a entrega da taça da Libertadores para os jogadores do Flamengo, mas viu a grande festa da Candelária. Eu acho até que ele já sabia e preferiu assistir aquela grande festa da Candelária. E temos também conosco aqui... detalhe, André Diniz é um grande compositor, ganhador de vários sambas e enredos da Vila Isabel, portanto, professor de geografia, portanto, vai agregar muito ao nosso podcast aqui hoje. E o Flamengo saudável, né? Porque esse papo de Flamengo doente é para papo de lá, que todo mundo é flamenguista saudável. E temos também, para botar um molhozinho de ser intercontinental, além de 3 representantes do Brasil, todos somos brasileiros, mas tem 3 representantes do Brasil, tem um representante dos Estados Unidos, que sou eu, que estou aqui em Cami, na Geórgia, e temos também hoje conosco o Felipe Moura, que está em Montóvia, é isso, Felipe? Mantova, na Itália. Portanto, hoje, representação aqui da Europa, Estados Unidos e Brasil. É um podcast diferenciado. Temos que falar sobre isso. Muito bem. Tendo dito isso, vamos falar sobre essa relação de receita-dívida dos principais clubes brasileiros, sabendo que esta relação impacta na estrutura do clube, da possível qualidade dos seus times, porque sem dinheiro não se faz nada. Infelizmente, não se faz nada. Tendo dito isso, vamos lá. Está aberto, papo de torcedor, fique à vontade. Quem quiser começar a comentar, eu sei que você já tem vários pontos a serem colocados, eu também, então vamos lá. Quem dá a largada aí? Deixa eu fazer um breve comentário aqui. A gente sempre fica assustado com esses números, né? Mas quando a gente olha para a relação do Botafogo, fico até mais tranquilo, né? Porque é bizarro do Botafogo, né? E o Cruzeiro? O Cruzeiro ainda é pior, cara. Mas o Botafogo está muito mal, tem razão. É verdade, o Cruzeiro é pior, né? O Cruzeiro está dando 13 ali. A conta chegou, né? Para esses times, a conta chegou. O Vasco também numa situação bem delicada. Nós temos o Vasco e, surpreendentemente, o Atlético Mineiro, cara, que eu achei que estava numa situação tranquila, é a maior dívida, 1 bilhão e 200 milhões, e tem uma arrecadação de 404. A gente tem que considerar também o seguinte, isso aqui é 2020, 2021 foi muito maior. O Flamengo quase fez 1 bilhão em 2021. Não, desculpe, 2019. Sim. Quando veio o coronavírus, houve uma queda e tal.
O que a gente podia discutir também, além dessa relação, assim, que para mim me surpreendeu, tem alguns pontos que eu queria colocar para a gente discutir aqui. O primeiro deles é que a gente começa a ficar surpreendido, né, desses times menores. Obviamente que quem tem um investimento no time maior paga mais salário, vai consumir mais essa receita. Isso eu já coloquei na largada. Isso aqui não é dinheiro só para pagar a dívida, é dinheiro para custear o time. Mas se você vê, por exemplo, o Ceará, o Goiás, o Fortaleza, o Atlético Goianiense, todos eles são positivos com relação à dívida. Esses times estão vindo, estão se estruturando, então assim, daqui a pouco vai dar trabalho. Essa situação do Botafogo, na minha opinião, é insolvência absoluta do Vasco, do Cruzeiro, não tem como. E para jogar mais um salzinho aqui, nosso papo é o seguinte: o modelo de gestão do Flamengo, eu não conheço de todos, tá? Vou falar do Flamengo, do Atlético e do Palmeiras. O modelo de gestão do Flamengo é o modelo de gestão mais profissional, porque ele tem várias fontes de arrecadação, tá certo? Ele tem bilheteria, quando tem jogo, o povo pode ir. Ele tem patrocinadores, na cabeça, nas costas, de cima, embaixo. Ele tem sócio-torcedor, que agora caiu, enfim, eu continuei lá, batendo igualzinho, sem problema nenhum, para ajudar o time. Tem a televisão, que é uma receita enorme, e tem a venda de jogadores. Uhum. Porque a venda de jogadores, o Flamengo vende jogadores no padrão de preço absolutamente, porque não precisa, não está desesperado, pega a base, traz um cara como o Vinícius Júnior, como o Paquetá, como o Renier, né? Agora comprou por um preço e vendeu o Gerson por outro, isso faz um caixa, paga essa estrutura que está lá dentro e consegue, então, ir buscar mais gente, etc, etc, etc. Já o Atlético, que me surpreendeu, achei que o Atlético estava numa situação muito mais favorável. E o Palmeiras, ele já usa o sistema de mecenas. É óbvio que eles têm receita de televisão, é óbvio que eles têm receita de bilheteria, etc., mas quem aporta dinheiro são os mecenas. E eu, pessoalmente, pode ser que mude. Por exemplo, a relação do Palmeiras é interessante. Ele está praticamente even. Ele deve estar pagando a dívida. Não sei como é que está, porque esse mecenas deve estar emprestando, não deve estar doando. Então, está dentro dessa dívida aqui. Mas a gente já tem experiência no passado que nesse ano não deu certo. Parmalat no Palmeiras, depois caiu para a segunda divisão, Unimed no Fluminense, Emil Andrade no Botafogo, Castor de Andrade no Bangu, cada um... Emil Pinheiro, né? Emil Pinheiro, desculpa. Então, a história que dizem do... Tudo bem, gente? Boa noite. Prazer estar aí. Mas a coisa era tão amadora, né? Porque dizem que o Botafogo fez contratações junto ao Bangu, né, na década de 80. Mauro Galvão veio do Bangu, Paulinho Criciúma veio do Bangu, Mauro Galvão veio do Bangu, olha o tamanho disso, né? E como Paulo Borges, Parada, enfim. Bangu sim, mas essa geração que eu acompanhei, dos anos 80, do Bangu, o Emil Pinheiro pagou o Castor de Andrade com pontos de bicho. Então eu vou te dar esses pontos. Aquele filme do Castor, documentário, né? Do documentário, porque o Castor ele achou que retorno de fama para ele no futebol ia levar muito tempo, era muito complexo, ele preferiu investir na mocidade. E aí ele começou a se desfazer dos jogadores dele por pontos de bicho. Era a moeda da época. Sim, no Rio de Janeiro, nos 70 e anos 80, o jogo do bicho cresceu muito, né? Na Baixada Fluminense, aqui pelo centro aqui também. Agora, um processo que a gente vai vendo cada vez mais claro, assim, para a minha geração, dos anos 80, seguramente o Bangu e o América dos anos 80 eram mais fortes do que Botafogo, Fluminense e Vasco hoje, como rivais do Flamengo. Você ia jogar contra o Bangu, você tremia. Você ia jogar contra o América, inclusive torcida. Você vai no Flamengo e Botafogo hoje, tem menos torcida do Botafogo do que tinha torcida do Bangu nos anos 80 nos jogos contra a gente. Acho que essa mudança de postura do Flamengo, por incrível, porque a gente tem que assumir isso, né? A mudança de postura do Flamengo cuidar da sua vida, vai falir os outros. Porque quando o Flamengo resolve, eu vou cuidar da minha vida e não vou mais, por exemplo, aceitar que eu levo 90% do povo e fico 40% da renda. Não aceito isso. Se eu boto 90%, eu quero 90% da renda para mim.
Quando o Flamengo começa a ter a postura de cuidar mais dos seus interesses do que olhar pelos outros, até porque os outros também nunca olharam para a gente. Né? O caso da Copa União, por exemplo, né? Que no primeiro arbitral para decidir quem era o campeão, o Vasco e o Fluminense votaram contra o acordo que foi feito. Então, quando o Flamengo toma essa postura de começar a pegar o quinhão dele, aí vai começar. Aí acho que começa a coisa agora vai cada vez ficar pior. Até porque o Flamengo também vai inflacionar o mercado, né? Vai. O Flamengo vai contratando jogadores por um preço absurdo e os caras vão querer acompanhar. E pagando. E os caras vão querer acompanhar para ter competitividade. E aí é aquilo, né? Passarinho que dorme de cabeça para baixo acha que é morcego. O André, o Paulo, fala galera aí. Eu acho que a gente está vendo a mudança do conceito de times grandes para times de tradição. Mudou, né? Se você pegar de 2000... Todo mundo falava assim, no Brasil tem 12 times que disputam. Isso já é balela há muito tempo. Se você pegar de 2015 para hoje, só tem 3 campeões, Corinthians, Palmeiras e Flamengo, brasileiros. Só 3. Essa história de que você ia pegar e olhar e ia ter 12, 13 campeões, não vai mesmo. A gente está vendo times do Nordeste se reestruturarem e vários jogadores preferindo jogar no Bahia, no Fortaleza, no Ceará, do que jogar, por exemplo, no Vasco e no Botafogo. Porque paga em dia. Exato. Paga o salário. Você vê a relação aqui da dívida dos caras, e um que me surpreendeu positivamente também foi o Grêmio. O Grêmio está muito bem, cara. E o Internacional está muito mal. Né? O Internacional está muito mal. Mas, Paulo, eu olho para esse quadro e me dá uma certa raiva, porque você estava falando do mecenas, e eu penso muito isso, né? Esses projetos de mecenas são sempre temporários e terminam mal. Mas se você não tivesse hoje lá o cara que está no Atlético, a galera do Bragantino, especialmente a Crefisa, o Flamengo estava nadando de braçada. O Flamengo ia ganhar com 15 rodadas de antecedência, porque não tem mais ninguém. Se não fossem os mecenas hoje, a tal da história da conta vai chegar, a conta estava chegando para todo mundo e o Flamengo correndo sozinho na raia. Vem cá, o Bayern de Munique, quantos anos ele é campeão da Alemanha? Né? Sem ter ninguém disputando com ele. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso que o André e vocês estão levantando, que eu achei interessante. Estava discutindo com um amigo meu botafoguense, o André acabou de falar sobre isso aí. Ele está discutindo com um amigo meu botafoguense e falou, vocês tinham que fazer que nem Horta no troca-troca, tinha que pensar nos outros times, senão vai acabar. Cara, o futebol carioca, cá entre nós, acabou, né? O futebol carioca não tem nem 1/10 da emoção que tinha no tempo que eu tinha 20 anos, 25 anos. Sim. Aí eu falei para eles, olha só, 2 coisas. Primeiro, quando vocês tinham o Gerson, Jairzinho, Roberto, Paulo César, vocês se preocupavam com o Flamengo? Vocês mandavam alguém lá para a Gávea para poder reforçar a gente? Não, né, cara? Vocês queriam ganhar todas, era assim que era. Só que era um amadorismo incrível. O Nilton Santos assinava um contrato em branco, o Garrincha assinava um contrato em branco. Era outro papo, não é essa gestão profissional. Depois veio a Europa, veio fazer aquele trabalho lá da Europa, e Euro, etc, etc, e hoje a competição. O Flamengo tem muita dificuldade de competir com a Europa, e o Flamengo está estruturado. Agora, aqui no Brasil... Agora, outra coisa, se não fosse outra coisa, os campeonatos. Bom, o Campeonato Carioca já não é mais o que era, concorda? O que a gente disputa hoje? O que a gente está feliz hoje? É com o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, até que dá uma remuneração fantástica e dá chance até para o pessoal da Série D. Está aí o ABC que não nos deixa mentir, que tirou o Botafogo e tomou de 6 do Flamengo, mas era da Série D. Então dá alguma chance, o cara ganha algum dinheiro, etc, etc. Então, assim, o que vai acontecer, eu acho que é um crescimento dos campeonatos para um outro nível. E acho até que daqui a uns 5, 10 anos, se continuar como está, o Flamengo vai disputar a Liga da Europa. Pô. Mas não é. Vai ter uma liga interamericana, europeia, porque eles vão crescendo com quem está vindo. Porque a situação que você olha aqui é outro cenário, cara. Como é que você pode acreditar que a SA que o Botafogo está fazendo vai resolver esse problema? Quem é que vai botar dinheiro? Uma CSA, você é um investidor para ter retorno depois. Não faz, mas diga lá. Desculpa, Felipe, eu só discordo da história do Horta. Eu não tenho idade disso, 76 eu tinha 3 anos. Mas o troca-troca para ajudar o Flamengo foi o Flamengo dar o Dorval, que era ídolo, o Rodrigues Neto, que era da seleção, e o Renato, que era da seleção também. Exatamente. E eles dão para gente o Toninho Baiano. Tudo bem, Toninho Baiano, tudo bem. E os outros 2, eu não sei nem quem são. Nem eu. Eu não me lembrava nem do Toninho Baiano, eu me lembrava do Doval e do Rodrigo Neto.
Pô, a gente deu, para fortalecer o Flamengo, eles levaram o Dovaldo, o Rodrigues Neto e o Renato. E deram para a gente o Nielsen, se não me engano, o Paulinho, que eu não sei quem é, e o Toninho Baiano. O Toninho Baiano foi um bom jogador. Foi um bom lateral direito, bom lateral. E eu me lembro que teve um repórter que foi perguntar para o Horta quando ele trouxe o Rivelino. E aí o Dirceu era o ponto esquerda. Lembra do Dirceuzinho, aquele que foi da seleção? Lembro. Aí o cara falou, porra, que é Horta, na tua escalação aqui, sobrou o Dirceu, cara. O cara da seleção, o que tu vai fazer com ele? O Dirceu vai sentar do meu lado para assistir o jogo. Então, essa era a visão, como você falou, né? De irmandade que tinha. Óbvio, nós somos torcedores. A gente quer o melhor para o nosso time. Claro. Agora quem tem que chegar junto, cara. Porque essa história... Por que o Corinthians, só completando, por que o Corinthians... Ah, não, mas o Flamengo tem 40 milhões de torcedores. Por que o Corinthians não chega? Dói, cara. Dói. Gestão para botar o time legal é sofrimento. Como a gente essa história que você falou dos caras reclamarem que o Flamengo poderia pensar em todo mundo é igual a história deles reclamarem das cotas de TV que são injustas, né? Eu nunca vi vascaíno, botafoguense e tricolor pleiteando no arbitral do Carioca o Bangu ganhar mais perto do que o Vasco ganha, ou o Botafogo ganha, ou o Madureira. Nunca vi. Nunca vi isso. Mas no brasileiro eles querem ganhar o mesmo que o Flamengo. Assim, só reforçando o que o André falou aí, o Flamengo fez uma troca com o Fluminense, foi muito melhor que o Fluminense. Hoje, se o Flamengo quisesse fazer um troca-troca, o Flamengo não tem jogador para trocar, porque está reforçando cada vez mais o time titular. O Flamengo reforçando o time reserva. Agora, o Spindle e o Marco Braz estão atrás de jogadores. Os jogadores da base a gente não quer se desfazer porque ou vão aproveitar no futuro ou nós vamos vender ou moeda. Então, assim, pensando no elenco do Flamengo, que sobra, de repente, um Rodinei, que é o terceiro lateral, talvez o Pires da Mota. O René. Ainda assim, o Rodinei foi um excelente lateral jogando pelo Internacional. Jogou bem o Campeonato Brasileiro. O Pires da Mota é reserva da seleção paraguaia. O Botafogo não tem jogador para trocar. Talvez o Botafogo tenha o melhor jogador do Botafogo trocar pelo Pires da Mota. Troca, acabou. Não tem jeito. E outra coisa, a gente vai mandar jogador para eles, vai ter que pagar o salário também, né? A gente mandar o Vitinho para o Vasco. Como é que eles vão pagar 800 mil ao Vitinho? Não, ele não vai. O Vitinho não vai. Tem como. Não vai. E o jogador nem que a gente queira ajudar. Nem o jogador quer. E o jogador não quer, né? O jogador não quer ir. É o Cantarelli, né? Falava, Cantarelli vai ser emprestado para o Santa Cruz. Não, me deixa aqui. Não vai ser reserva aqui do Raul. Me deixa aqui. Eu fico aqui, que ele era gago, né? Eu fico a gente está vivendo um momento dos jogadores cavarem para vir para o Flamengo, porque durante um tempo, não querem ir para o Flamengo, porque o Flamengo não paga. Agora, cada semana tem Thiago Mendes, Kennedy, agora o Isla falando, o Arthur Vidal sonha em jogar no Flamengo. Fala aqui na Itália direto, da Inter de Milão. Mas ele ganha 3 milhões de reais por mês. Não dá. Aí o Flamengo não vai poder ir. Mas, com relação, voltando aqui, e aí, Wagner, nada sobre essa relação, você que é um homem administrador, nada sobre essa relação aqui? Na verdade, eu fiz 4 observações aqui, Paulo. Então, vamos lá. Esse indicador receita e dívida, obviamente, é o principal indicador que todo mundo analisa aí a gestão financeira dos clubes, né? Mas tem 2 agravantes que só mostram que o Flamengo está acima e os outros estão ainda piores. Primeiro, esse indicador não mostra os ativos. Então, por exemplo, o Flamengo nos últimos anos contratou a Arrascaeta, que se um dia for vendido, vai ser vendido por um preço absurdo. O Flamengo acabou de pagar 19 milhões de euros pelo Gabigol, 12 milhões de euros pelo Pedro. Todo o elenco, não estou falando de Felipe Luiz, Diego Alves, mas esse elenco mais jovem, Bruno Henrique, ainda tem valor. Esses ativos que o Flamengo tem não são capturados nesse indicador. Não. Né? Então, o Flamengo hoje tem um time que, se amanhã ou depois precisar desfazer, e o Flamengo tem vendido jogadores da base, acabou de vender o Gerson, que não é da base, mas vendeu por um preço muito alto. Então, tem os ativos não são capturados aqui, o que mostra ainda uma discrepância do Flamengo ainda maior para os outros clubes. E relacionado à dívida, tem outro fato que o Flamengo está muito bem e clubes como Vasco e Botafogo estão muito mal, que são as dívidas de curto prazo. O Flamengo equacionou as dívidas de curto prazo, tem financiamento de longo prazo. O ato trabalhista, o Flamengo reduziu de mais de 300 processos trabalhistas para menos de 30 hoje pendentes. E quando você pega, por exemplo, o Vasco, eu lembro muito bem disso numa reportagem que saiu,
o Vasco desses 830 milhões, ou não lembro na época quanto falava, mas aproximadamente 40%, 45% ia vencer em um ano. O cara não tem fôlego, não tem fluxo de caixa, porque como é que você paga 300, 400 milhões com uma dívida, com uma receita de 200, né? Então, o Vasco está tentando equacionar, o Flamengo fez lá em 2013, de equacionar no médio e longo prazo, né? Esses caras têm um problemaço para resolver. E para acrescentar mais 2 pitadas aí nesses indicadores, torcida que consome. A torcida do Botafogo não consome, não uma torcida envelhecida. Hoje, uma população jovem que quer uma camisa nova, que vai ao estádio, o Flamengo domina mais de 60% do mercado do Rio de Janeiro, né? Então, você pega uma população, uma torcida do Botafogo, diferente do Vasco, Fluminense, que ainda tem uma garotada que consome, o Botafogo é uma torcida envelhecida, não consome. Essa receita ela tende a cair. Você falou aí, sócio-torcedor, bilheteria. O Botafogo cada vez vai piorar mais nessas receitas, né? E, para finalizar, o último ponto que eu anotei aqui, Paulo, a gente está vendo exemplos aí do Red Bull, do Bragantino, né, do Fortaleza, do Ceará, do Atlético Goianiense, do Bahia. Se você olhar a tabela agora do brasileiro, esses 5 clubes aqui, ó, Red Bull, Fortaleza, Atlético Goianiense, Bahia, Fortaleza, 6 clubes. E o próprio Atlético Paranaense estão entre os 10 primeiros. O Bahia não está tão bem financeiramente, mas esses outros que você falou estão bem. Mas hoje os 10 primeiros tem esses 6 clubes que eu falei, mais Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e, se eu não me engano, Santos, que agora me falhou a cabeça aqui, mas acho que os outros 6 são clubes que há 5, 6 anos atrás não frequentavam nem a Série A. E a gente está entendendo por quê, né? Porque os caras estão estruturados, estão fazendo uma gestão adequada, tem liquidez no negócio deles, entendeu? E não tem torcedores, se você comparar com o Vasco, Botafogo, com o Fluminense, etc, etc. Eu acho, sinceramente, obviamente que faltam dados para a gente, eu acho que não vai ter retorno. Esses times vão se transformar em Bangu, América, com todo respeito e carinho, porque vai perdendo jogador, vai perdendo Série A, Série B, Série C. A situação do Cruzeiro é muito, muito violenta, né? Então, assim, eu acho que não tem retorno, cara. Eu acho que não tem retorno, porque o mundo vai em frente, cara. O mundo vai em frente. Cada vez mais é importante gestão. E aí chega uma hora que não tem ponto de retorno. O Flamengo ainda se aproveitou do momento histórico. Eu me lembro, alguns diretores do Flamengo, tem que deixar de pagar o INSS e contratar um jogador, porque o time não está aqui para ganhar, para poupar dinheiro, está aqui para ter títulos. Eu me lembro disso. E eu me lembro do Zico dizer: eu prefiro ir para a Série B, prefiro que o Flamengo vá para a Série B do que voltar a essa situação que estava antes. Aquela que nós discutimos no último podcast, né? O quê? Podcast. Ih, cara, deu uma atrapalhada aqui. No último reunião podcast. Que nós tivemos. Podcast. Estou nos Estados Unidos, falo podcast, pega a mão. Mas, enfim, no último podcast, a gente discutiu isso, né? Que o cara vendeu o Wagner Love, que era o ídolo do Flamengo. O Bandeira vendeu o Wagner Love, ganhando. Eu falei: eu não tenho dinheiro para te pagar, cara. Imagina. E a torcida, de alguma forma, nós fomos absorvendo isso, e hoje estamos onde estamos. Eu acho que é irreversível, entendeu? Porque esse processo, a menos que tenha um terremoto qualquer dentro, vem uma diretoria que joga tudo por água abaixo, mas eu acredito que não. Eu acho que a coisa está numa estrutura tão forte, né? Que teve até, não sei se foi o Bandeira que botou no estatuto, você que é do conselho, que o presidente coloca o patrimônio dele pessoal, se fizer alguma coisa, não tem um lance desse aí? Uma barbeiragem, ele é responsável financeiro aí, né? Então. E Paulo, mais um outro ponto aqui que eu lembrei agora. Até 2 anos atrás, os clubes caíam para a Série B, esses clubes grandes da Série A, e eles tinham a receita de TV igual do primeiro ano. Então era muito fácil descer, você mantinha um time razoável e subia para a Série B. Isso acabou. Hoje, você sai da Série A e vai para a Série B, a tua receita diminui em 70%, 80%. Você pega clubes na situação do Botafogo, do Cruzeiro, olha o que está acontecendo. O Cruzeiro hoje é o penúltimo colocado da Série B. Entendeu? Ano passado já teve aquela história de 6 pontos a menos, esse ano não teve, não. É o penúltimo colocado dentro do campo mesmo. E tem o lance do fair play financeiro. O Cruzeiro perdeu 6 pontos porque não pagou uma compra dele XYZ aí. A coisa está séria. E tem outro fator importantíssimo, que o Eurico Miranda não está mais
coordenando o futebol do Rio de Janeiro. Aquela busca do Fluminense, né, da Série C para a Série B, etc, etc. Eu acho que o caminho da seriedade está aí, vai ter tempos e contratempos, mas eu acho que a gente não tem mais retorno, não. Mais algum ponto para a gente entrar na segunda parte do nosso tema aqui, que é o jogo de ontem? Eu quero falar mais alguma coisa sobre essa situação de liquidez dos clubes no Brasil? Eu só acho importante o Flamengo ter essa consciência, não sei se a gente falou isso antes de começar o podcast, mas ter essa... De vez em quando a gente escuta isso, mas se o Flamengo, se os outros estiverem mal, não tem adversário. A gente muda o adversário. Então, o adversário agora vai ser o Boca Juniors e o River Plate. Mas se o Flamengo ficar muito maior que eles, aí o adversário vai ser o Chelsea. É o que eu falei, vamos disputar a Liga Europa, cara. Não tem que se preocupar. A última coisa que tem que se preocupar é com os adversários, porque os adversários nunca se preocuparam com a gente. Perfeito. E sempre que puderam. O caso de 87 é o caso mais clássico que eu conheço de você falar: não, meus parceiros não são. Até o Eurico aceitou, né, naquela época, que o Flamengo fosse campeão. Você está falando nós fomos campeões, né? Jogamos lá contra o... Mas alguém tem dúvida que se fosse o Eurico no lugar do Internacional, naquela final de 87, e tivesse a possibilidade do cruzamento depois, claro, o Eurico não ia jogar o cruzamento? Inclusive, o Eurico foi o grande lambão, né? Porque ele assina um documento em nome do Clube dos 13 aceitando o cruzamento, né? A grande lambança foi do Eurico. A gente, juridicamente, ficou descoberto também por causa dessa lambança do Eurico, além de problemas do clube, de perda de prazo, de briga de um lado com o outro, não sei que um não foi candidato, ia ser escolhido como candidato e era advogado do clube, e aí, aspas, perdeu o prazo para se defender porque não foi escolhido como candidato da situação. Essas coisas de diretoria, de problema de diretoria do Flamengo. Agora, sobre adversário, eu só acho que... Ninguém aqui acha que o Barcelona reclama de bater no Espanhol há 500 anos só porque é da mesma cidade, né? A gente não adianta mais, você não vai mais pensar em cidade, o Flamengo tem que pensar em continente. No baixo, tem que pensar no continente. Não tem mais como pensar em adversário. Agora, eu só acho que nesse balanço aí todo, eu acho que o Vasco tem solução a médio prazo, porque tem uma torcida ainda bem numerosa e nacional. Não sei se eles vão fazer alguma coisa para recuperar, mas eu acho que o Vasco ele se destaca um pouco desse bolo de Botafogo e Cruzeiro pelo tamanho da torcida. E tem um patrimônio, né? Tem o São Januário. Pode vender. Tem para ter o estádio daquele para quê? Vende, faz lá uma estrutura. Alguém me contou, e não sei se vocês conhecem, para a gente finalizar, que o Real Madrid, o governo, eles começaram, não sei se o Real Madrid e o Barcelona, mas o governo espanhol comprou um terreno deles, onde eles tinham um campo, e deu uma grana, injetou um dinheiro. Foi aí que começou a reformulação e a reestruturação. Alguém me contou essa história, como é que começou esse negócio. Só que só foram os dois. O Atlético de Madrid é sempre o terceiro, e os demais times lá da Espanha, como é que ficou isso? Eu acho que não tem que ter paternalismo, tem que ser um trabalho exatamente como o Flamengo fez. Me preocupa um pouco essa coisa de mecenas, e vamos embora. Vamos disputar daqui a 10 anos a Liga Europa. Muito bem, meus amigos. Terminamos aqui a primeira parte do nosso projeto, do nosso podcast, agora me lembrei. E vamos entrar, então, agora no jogo de ontem. Como eu disse aqui na abertura, né, que o Flamengo deu uma aula de futebol para pós-doutorando naquele primeiro... Eu até estava comentando antes, no aquecimento, antes de vocês todos chegarem, né, com o Wagner, que eu vi alguns torcedores do Corinthians hoje, Neto e outros mais, dizendo o time não teve raça, não correu atrás, o time não teve fibra. Cara, eu não sei se não teve, não deu. A estratégia foi tão bem montada, tão organizada, que foi uma coisa... Eu não acreditei, cara. Eu nunca vi um jogo desse. Eu não sei, André, você que é bem mais novo que eu, mas mais antigo que os nossos amigos aí, você lembra do Flamengo jogar um primeiro tempo como esse, cara? Eu acho que no tempo do Jorge Jesus a gente fez alguns jogos parecidos. No outro dia a gente fez um jogo contra o Fluminense que foi assim, no final a gente perdeu o jogo. Perdeu de 1-0. Perdeu 200 gols no final. Eu acho que ainda falta isso. De você ter transformado aquele primeiro tempo, que era para ser 8-0, transformar ele em 6-0. Ainda falta isso, aquela coisa de não ter pena de continuar fazendo gol,
e o preciosismo na hora das conclusões. Isso ainda me irrita muito, sempre a jogada de efeito, ao invés daquela coisa do Zico, né? Uma vez eu ouvi o Zico falando, não, aquele drible que você dá, eu falei, eu não queria saber de dar drible não, meu amigo, eu queria saber de fazer gol. Então, assim, eu acho que ainda falta isso no time do Flamengo. Mas os jogos do Flamengo vão virando jogos que parece que está jogando contra outra categoria, né? Contra Sub-17, contra... Eu costumo falar o seguinte, eu vi pouco do time de 81, né? Em 81, exatamente, eu tinha 8 anos. Em dezembro de 81, eu tinha 8 anos. Então, eu vi muito pouco. Esse time não é melhor do que o time de 81. De forma nenhuma. Nós não temos um Zico nesse time, não temos um Leandro nesse time, não temos os zagueiros são a sombra do Moser, o Júnior é melhor que o Andrade também é melhor, porque o time não dá. Mas esse time é muito mais superior aos concorrentes do que os de 81. A gente pegava o Corinthians em 81, mas foi para a Taça de Prata. Mas o Corinthians tinha Zenon, Birubiru, Sócrates, Casagrande, Vladimir. Então, você ia para o São Paulo... Atlético, Reinaldo. São Paulo... o Atlético nem se fala. São Paulo tinha Getúlio, Pita, Serginho, Renato, Valdir Pérez, Renato. O Atlético Mineiro nem se fala. O Atlético Mineiro era um timaço. O Vasco tinha o Roberto, o Guina, o Edevaldo, o Leão. Né? O Fluminense tinha Zezé, Edinho. Caramba, o time que era o time do Corinthians. Que é o time do São Paulo, que a gente perdeu um monte no passado deles. Então, assim, a distância é muito mais gigantesca. É verdade. Quando você fala, o time do... De vez em quando eu escuto isso. O time do Palmeiras tem um elenco melhor que o do Flamengo. Não leva a mal, mas não tem mesmo. Não tem mesmo. O time reserva do Flamengo, quase todo joga no time do Palmeiras. Que a gente tinha alguns jogadores aqui que não estavam rendendo. O Michael, o Vitinho, que são jogadores que tecnicamente não são ruins, mas não estavam rendendo. Os caras começaram a jogar, tu fala, esse time reserva do Flamengo é muito melhor que o time porque do Palmeiras. Principalmente a crônica paulista, né, dizia, não, porque o Flamengo tem um time é o melhor time da América Latina. Mas o plantel do Palmeiras, com as reservas, etc. Aí, no outro dia, eu fiz uma análise que não é, cara. Não é? Não é. O Pedro seria titular de qualquer time, dos 19 times do Rio de Janeiro, do Brasil, da Série A. Paulo, time. Sabe o que acontece? O nível dos titulares do Flamengo é muito alto. Então, eu acho que eles confundem o seguinte: você tem um titular 9. Você tem um titular 9 e entra um reserva 7, o Palmeiras tem um titular 6,5 e entra um reserva 5,5. A distância entre titular e reserva é menor. Mas não é isso, né? Agora, sobre o que você falou dos corintianos falando que o Corinthians, isso e aquilo, tem um rapaz no Twitter muito bom, que é o Theo Benjamin, que faz análise estática. Conhece? Ele fez uma observação na época do Jorge Jesus e ontem ele falou a mesma coisa. Nesse início do Renato está começando a acontecer uma coisa muito curiosa. Todos os times que enfrentam o Flamengo têm uma tarde inexplicavelmente infeliz. Só contra o Flamengo, que era o que acontecia na época do Jorge Jesus. É verdade mesmo, é verdade. Ontem eu vi um cronista que estava... Eu comentei com vocês da abertura agora, que ele dizia o seguinte, hoje, aliás, de manhã, ele dizia o seguinte, que tem corintiano que foi jantar ontem feliz, porque só tomou de 3-1, e o outro mais feliz ainda, porque ganhou de 1-0 no segundo tempo. Eu vi gente falando hoje, o Corinthians fez um segundo tempo, o Corinthians equilibrou o quê? O Corinthians equilibrou faltando 10 minutos, quando o Flamengo colocou 5 reservas. Pô. Aí o Corinthians equilibrou e deu 2 chutes no gol lá. Um que, inclusive, o goleiro ia pegar e resvalou na cabeça do Léo Pereira, nosso grande Léo Pereira, nunca critiquei. Gustavo Henrique, Léo Pereira, todo mundo jogando bola. Tá ficando bonito. Eu tenho uma esperança, estava conversando no outro podcast. Cara, eu estou complicado com esse negócio do podcast, com o Wagner e o Vladimir, que eu ainda tenho uma saudade do Pablo Marinho, e a minha esperança é que, por ele ser canhoto, o Léo Pereira, eu digo, se esse cara se ajustar, porque ele era um bom jogador no Atlético Paranaense, se esse cara se ajustar, né, vai ser um espetáculo. Mas, assim, eu acho que uma das coisas boas do Renato é ele recuperar, ele tem um jogo de cintura, chega junto, ele consegue dar moral para os caras.
Eu estou com muita, muita esperança nesse. Porque, assim, o que acontece antigamente, né? Puta, vamos jogar contra. Vamos dizer que o Flamengo vai ganhar, isso é perigoso, porque o Flamengo ganhou 2 partidas de 3, de 5, então agora vai jogar contra o Corinthians, vai jogar contra o Palmeiras, isso é perigoso, vai entrar. Cara, hoje não tem mais esse sentimento. Não. Vai entrar e vai jogar. Pode perder? Pode. Perder para o Fluminense, como você falou, de 1-0, um jogo ridículo, né? Lá no Itaquerão. Mas o Flamengo tem time para ganhar todas, e bem, se Sim. eliminar um pouco esse preciosismo, esse algo mais, né? Aquele gol que o Bruno Henrique perdeu ontem, que ele está de barra atrás. Inacreditável. Eu estou sofrendo até agora com aquele gol. É uma oportunidade da gente fazer 6 no Corinthians. É verdade. 6 ou 7, cara. Como é que perde um gol daquele, cara? É verdade. Foi no início do segundo tempo, não foi? Início do segundo tempo. Porra, cara, se mete ali. Tinha menos de um minuto, se não me engano. Já quebra a moral dos caras, já entrou batendo, já podia ser uns 5, 6. Mas tudo bem. Se tivesse 0-0 e perdesse aquele gol. Não, e se a gente perdesse de 1-0 perdendo aquele gol? Bom, quinta-feira, o nosso amigo não vai para o Rio Grande do Norte, o Renato, né, vai mandar um time bem reserva, não sei, que ele quer treinar o time, eu acho que é razoável o que ele tá pensando. E domingo temos o Internacional no Maracanã. E aí eu ainda estou naquela de, olha aí, todo mundo vai dizer que o Flamengo vai ganhar. Não tem mais esse sentimento. Vai entrar, vai jogar muito bem e tem tudo para ganhar muito bem, né? Que o Internacional não está lá essas coisas. Meus amigos, nós temos agora, a hora... Fala. Falta uma coisa, né, Paulo? O Flamengo tem tanto dinheiro para contratar. Ninguém consegue achar uma desgraça de um jardineiro, não? Você não entende. Né? O jardineiro, gente, é só um jardineiro para fazer essa grama crescer pelo amor de Deus. Você vai jogar no Maracanã, você fala, jogar no Itaquera contra o Corinthians é melhor do que jogar no Maracanã contra o Corinthians. Como é que pode isso? É verdade, mas o Itaquera parece que eles fizeram um mix, né, de grama sintética com grama normal, e aí a coisa ficou legal. Se todo mundo sabe disso, e aí falta realmente, o Jorge Jesus era chato pra caramba com esse negócio de grama. Ele, inclusive, queria, né? Lembra que a relva tem que estar não sei quantos centímetros e tal. Está faltando esse negócio, porque é um absurdo hoje, com a tecnologia que tem, o Maracanã. E o Rio de Janeiro não tem. O Maracanã é ruim, São Januário é ruim, o campo do Botafogo é ruim, quer dizer, nós não temos um campo de futebol, e aquilo ali é fundamental, né? Um time como o Flamengo, eu não tenho dúvida, não. Meus amigos, nós temos meia hora de nosso podcast. A ideia, da última vez, nós fizemos 1h10, ficou um pouco longo. Esse é o segundo podcast. Eu não tenho palavras para agradecer a vocês aí. Vamos voltar, depois a gente conversa sobre vocês voltarem, porque quando eu comecei, achei que eu ia fazer um podcast com uma pessoa, mas é tão bom a gente ter um grupo de pessoas assim para ir tocando bola, entendeu? A coisa flui numa boa. Então, vamos voltar no jogo do Internacional, porque o jogo de quinta-feira não vale a pena. Não quero dar azar, não, mas não vale a pena nem comentar. Mas aí voltamos na segunda-feira, daqui a uma semana, né, para falar do jogo do Internacional. Muito obrigado. Vocês querem falar mais alguma coisa na finalização? Paulo, deixa só essa coisa que a gente falou no início do podcast aí de ajudar os outros. Eu vou lembrar que quando o Fluminense tinha a Unimed, eles faziam musiquinha para falar que o Celso Barros tinha dinheiro para cacete. Então, faziam musiquinha provocando a gente. Agora que a gente passou por esse longo caminho aí de recuperação financeira, vinha esse papo de Flamengo tem que ajudar os outros, me poupe, né? Ninguém aguenta isso. E tem um negócio de mulambo e de cheirinho, entendeu? Eu já tive um problema, inclusive, com um amigo meu, botafoguense. Falei, cara, mulambo é uma agressão, cara. Claro. Entendeu? Porra, que isso? Cara? Tá maluco? Nós somos, exato, e nós somos a maioria de tudo. Hétero, homo, preto, branco, amarelo, cor de abóbora, mulher, nós somos a maioria, nós temos 40 e poucos milhões, bicho. Respeita, cara. Que isso? Que papo é esse de mulambo? E o cheirinho, acabou, né? Cheirinho agora. Agora nós... Cheirinho de taça, agora cheirinho de taça. Puta, e muita taça. E só um adendo sobre o Léo Pereira, que eu acho que ele é canhoto, mas ele tem a infelicidade que eu acho que ele nasceu com 2 pernas direitas, né? Aí dificulta um pouco. Puta, já vi que você não gosta do Léo Pereira. O Flamengo, em vez de trazer meio de campo, como eles estão buscando agora, né? Tá Kennedy e tal, por que não traz um zagueiro, né? Pois é. Para compor ali um canhão destro,
tipo Pablo Marinho, né? que deixa Exatamente. saudade, que não era um cara assim, um cracaço, mas ele compunha ali maravilhosamente com o Rodrigo Caio, com o Rafinha e com o Felipe Luiz. Nossa, aquela defesa era. Ô, Paulo, Rodrigo Caio não, doutor Rodrigo Caio, que vai se formar em Doutor, medicina também. já vai formar ortopedia, desculpe, tem uma especialidade. ô, Paulo, deixa eu levantar uma bola rápida aqui. Vai, fica à vontade, a gente não tem tempo, vai. Qual é o time do Flamengo contra o ABC? Já pensaram nisso aí? Gabriel, mas estou pensando em Rodinei, Noga, Bruno Viana e Ramon. Thiago Maia, João Gomes. Eu não sei se ele vai colocar o Vitinho e o Michael, que são praticamente titulares, entram todo jogo, mas o Flamengo tem um time que é infinitamente melhor do que o time do ABC, né? É para a gente jogar lá e meter 4, 5, né? E se você estava conversando isso no outro dia, eu tenho visto sub-17, os times do Flamengo estão jogando com a mesma estrutura tática, saída com goleiro, toque de bola. Está tendo uma formação dentro do Flamengo que esses caras vão chegar lá em cima daqui a pouco, aqueles que derem certo. E aí é o que você está falando. Quanto o ABC deve botar esse pessoal aí que vai. Eu tenho certeza que a gente vai ganhar, porque realmente o time do ABC é muito fraco, né? Mesmo. Ô, Vladimir, esse time que você falou aí, ele não é melhor que o ABC, ele é melhor que o ABC, que o Botafogo, que o Vasco, que metade do Campeonato Brasileiro. Se botar Michael, Vitinho e Pedro, então, na frente aí aí não tem conversa, né? Agora, Bruno Viana e Noga e Rodinei, né? O Ramon. Melhor do que o time de 2013, que foi campeão da Copa do Brasil. Copa do Brasil, nossa, melhor. O Bruno Viana, tu não arruma uma bolsa para ele na Supermédia, não, Vladimir? Não, o Bruno Viana, eu comentei no último podcast aqui que o Bruno Viana ele me deu, não, independente de se ele joga mais ou menos, ele na entrevista de apresentação ele falou: olha, eu vim aqui para mostrar meu valor, meu futebol, para voltar para a Europa. Pode ir embora. Muito infeliz, muito infeliz. Você vai para o Flamengo, manto sagrado, o cara te dá uma oportunidade. Você foi barrado pelo técnico lá no Braga, que já não é de primeira linha em Portugal. O cara abre o caminho do Flamengo. Tu vai dizer que vai jogar no Flamengo para postar o teu valor para voltar para a Europa. Para mim, ali... Falei, esse não entendeu. Não entendeu o que é ser Flamengo, o que é jogar no Flamengo. De repente ele tem vaga no time da minha cidade aqui, que é da 3ª divisão da Itália. É Europa também. Porque agora, falando em zagueiro, não podemos deixar de falar que o Gustavo Henrique melhorou demais, tem feito gol, deu assistência no outro jogo, e isso tem a ver, o esquema que o Rogério Ceni fazia, que era uma marcação muito alta, quando os caras passavam naquela primeira linha, era uma correria, e o perfil dele não é um jogador de correr atrás, ele joga mais na sobra, ele é pesado, ele tem altura. Tipo o Pablo Marinho. Exatamente, e o Renato, com a volta do Arão para o meio-campo, o Diego, o time um pouco mais bem postado, o Flamengo não está deixando de roubar a bola. O primeiro gol ontem foi uma roubada de bola do Arão, né, que saiu o gol do Everton Ribeiro. Está criando as chances que criava, mas quando os caras atacam, o time está muito mais bem postado, porque o coitado do Gustavo Henrique, naquele modelo que tinha que ficar correndo atrás dos atacantes, era um sofrimento para ele. Agora, outra coisa para a gente finalizar, cara, nós não estamos sentindo falta do Gerson, que é um craque, cara. É um craque. O meio de campo do Flamengo hoje, quer dizer, a estrutura do meio de campo, né? Arrascaeta, Diego, Arão e o Henrique. Pô, cara, nós estamos jogando. O Henrique dá Everton Ribeiro, Arrascaeta. Everton Ribeiro. Então, estamos jogando. Porra, ontem o meio de campo do Corinthians não existiu, cara. Os caras se estruturaram ali. Se tem o Gerson, então, mas não fez falta. Deve a resolução do problema da zaga, né? Porque resolvendo o problema da zaga, a gente tira o Arão da zaga e coloca ele no meio de campo. Sim. Nós não teríamos do Arão, né? O Thiago Maia machucado. E hoje eu ouvi, já comentei isso antes de começarmos o podcast, eu ouvi o Gerson dizer que o Arão, para ele, é seleção brasileira. É bom jogador. E aquele cara que falava que ele fingia que jogava, o Flamengo fingia que pagava, o Vampeta. O Vampeta falou também hoje lá na mesa redonda dele de futebol, disse isso. Aí um cara lá, aquele Flávio, que é um deles lá, não, que é isso? Ele falou assim, eu joguei na posição dele.
Eu sei a competência dele, ele é muito bom. Ele marca, ele sai, ele se apresenta. Para mim, o Arão é jogador de seleção brasileira. Pode ser banco. E venceu a implicância da torcida do Flamengo, que não é para qualquer um. Ele venceu tudo. Não é implicância, pô. Isso. Ele é implicante com a gente, pô. É isso aí. Ele se reinventou. O Diego também. O Diego, de alguma forma, se reinventou no Flamengo. O Diego precisa jogar de frente para o jogo. E, pô, cara, o Diego é outro jogador, né? Outro jogador. É outro jogador. E sempre teve muito respeito pela instituição. Isso conta muito. Muito respeito, né? Isso menos na hora de bater pênalti, né? Mas é importante lembrar que ele entrou no lugar do Gerson na final de 2019, né? E foi ele que fez o lançamento final para o Gabigol, cara. E mudou o jogo. Ele mudou o jogo. Gerson não estava mal no jogo, não, mas ele entra e dá outra dinâmica no jogo. No início do primeiro gol, ele também pressiona o Lucas Prato, que perde a bola e sai o primeiro gol. A dinâmica melhora com a entrada dele. O comprometimento do Diego E ele parou um pouco daquela também de só ir para o lado, né? Ele agora está indo para frente, ele está com um posicionamento muito melhor. Isso aí. Meus amigos, muito obrigado por tudo. Temos que encerrar aqui. Amanhã, por favor, comunique os seus amigos aí. Eu vou mandar para o... Como é que se pode entrar no link, né? No link, né? O meu diretor de... Gerente não, senão não vou pagar o que eu tinha que pagar. O meu diretor de produção aqui, o Lucas Corrêa, vai me dar todo esse material, vou mandar para vocês. Avise aí, faça um show-off. Já fiz anúncio da DHL hoje, mas me mandou a camisa, mas foi gratuito. Quem sabe até a gente vai ter alguma coisa no futuro, né? Mas o importante aqui é a gente se divertir, bater papo, é muito agradável isso. Tá bom? Então, boa noite. Saudações rubro-negras. Tem que sempre ter... Aliás, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Um abraço. Tchau. Um abraço.